porque meu querido Pedro Pereira acabou de chegar da Arena Fonte Nova, com alguma dificuldade, inclusive, para chegar no retorno. Enquanto você respira, eu vou destacar aqui o maestro. Você queria destacar já a presença do público na Arena Fonte Nova, meu cara. A rodada dos clássicos, a sexta rodada, ela repete 2023, também foi a sexta rodada, na Copa dos Clássicos, né, na Copa do Nordeste 2023 também foi na sexta rodada, só que ali foi desmembrada a rodada. Como eu tinha falado no pré-jogo, ali começou, inclusive, por sinal, os 3 clássicos que tiveram hoje foram os mesmos do ano passado, que teve o Santa Cruz estava na fase de grupos, mas o clássico, o Sport enfrentou o Náutico e enfrentou o Santa, mas o clássico que ficou na rodada dos clássicos foi Náutico e Sport, que foi no sábado à tarde. Aí no domingo, 4 da tarde, teve o Bavi, e 6h30 do domingo, já à noite, teve o Clássico Rei. E os 3 jogos, cada jogo passou no SBT e o Bavi passou na ESPN. Ou seja, o contrato de agora, da Copa Nordeste 24, é o mesmo do ano passado. Não houve uma renovação contratual, é o mesmo contrato. E ano passado se conseguiu fazer o óbvio, que é desmembrar os principais jogos da rodada mais importante. Na Argentina, insisto, na Argentina também tem a rodada dos clássicos. Só que todos os clássicos têm horários diferentes. A galera não faz a loucura de botar Boca e River na hora que está passando Racing, Independente, Rosário Central e News Old Boys. Eles vão escalonando, e assim foi no passado, não foi dessa vez. Aí o ponto é, o que se deixou de ver com mais atenção, né? Assim, muitas pessoas viram um jogo só, alguns colocar com segunda tela, como a gente falou aqui, tá falando na abertura, eu vi o Bavi com segunda tela, botei o computador ali na frente, e fiquei vendo o clássico pernambucano na TV, e o Bavi como segunda tela, mas aí o que é que se tinha hoje para assistir? Um Bavi com 48.421 torcedores. Impressionante, né? Bateu até a marca de Bahia Esporte, que tinha sido 47 mil. Pedro, é o recorde da Fonte Nova, de jogos de clubes, ou já teve mais do que isso? Não sei se... Estou olhando isso aqui exatamente agora, Cássio. Se não for o recorde, é muito perto do recorde, assim. Muito perto, porque o recorde é 48 mil e alguma coisa. Isso. Sem contar, claro, aquele período da Copa que tinha aquela arquibancada no Dique Tororó, uma arquibancada móvel. Estou falando assim, desse formato ferradura. No Castelão foram... Fala. Jogos de clubes, né? Isso, jogos de clubes. Você tem um público pagante, eu faço controle pelo público pagante porque é mais fácil, né? Não, o Bahia divulgou o total, eu peguei o Bahia, o próprio Bahia, ele colocou, deu R$1.700.000 de renda, e esse público, 48.428, eu faço do total. Pronto. Mas esse povo, acho que você... Acabei de achar que 48.184 pagantes, e com isso, ele passa a ser o segundo maior público em jogos do Bahia na Fonte Nova, superando em uma pessoa Bahia e Vasco em 2022. E qual o recorde? O recorde é Bahia e Guarani, com 48.464, também na reta final ali da Série B de 2022. Isso, como o Pedro está falando, público pagante, né? Porque aí tem os não pagantes, mas o público total de hoje foi esse 48.421. No Castelão foram 39.492. No Brasil, estava tendo alguma coisa próxima a isso? Não estava, não. É isso que eu queria falar, assim, que você podia estar vendo em horários diferentes. Estava acontecendo em algum outro campeonato do Brasil, mesmo, tem um clássico ali com 39 mil, o outro está aparecendo lá com 48 mil, e você tem que ir um ou outro. Isso era para ver os dois, pô. E, sobretudo, porque um era da ESPN, que era o Clássico Rei. Esse clássico não deveria ter sido 9h30. É inacreditável que tenha sido no mesmo horário. Isso era para ter sido ou mais cedo, ou ontem, de 9h30, ou amanhã, mas não no mesmo horário. E para completar, porque foram 3 jogos às 9h30, né? 48 mil na Fonte Nova, 39 mil no Castelão, 0 na Arena Pernambuco. É foda, né? Assim, tem umas... porque o Sport estava cumprindo a pena de importantes, a pena do STJD, aquele ataque à delegação do Fortaleza. 8 jogos, hoje foi o segundo. O efeito suspensivo, embora tenha saído, só vale a partir de amanhã, ou seja, só dos próximos jogos. Ou seja, o Sport cumpriu já o segundo jogo e passa a valer agora. E é muito curioso, 48.030 e 0, que ainda que seja por outro motivo, mas mostra um pouquinho a diferença, assim, tá? Porque até a diferença, o próprio jogo, é muito difícil você assistir um jogo de portões fechados, e não é o portões fechados da pandemia, com barulhinho de torcida de pendrive, não. Do punição é zerado, você não pode ter nada, não tem bandeira na arquibancada, não tem nada, é o estádio como se fosse um jogo treino. É uma atmosfera muito diferente, mas ainda assim valia muito. Não era um jogo treino, embora o Sport em algum momento tenha pensado
e aí a gente vai debater mais para frente, mas não era, valia muito. E essa observação inicial de que os públicos foram excepcionais quando podia ter público, e o público consumidor, o telespectador, se viu obrigado a escolher um ou outro, quando era simplesmente óbvio que não era preciso fazer isso. O telespectador deveria ter tido o direito de assistir aos 2 jogos em horários diferentes. É bizarro mesmo. Isso aí é muito, muito maluco. Cara. Mas vamos lá. Vamos começar, tá, a falar aqui, analisar o que aconteceu dentro de campo também, porque é importante, como eu disse, a nossa pauta está bastante longa. Então, eu vou trazer Pedro Pereira com a primeira leitura aí. A gente vai começar pelo Bavi e acaba, Pedrito, sendo jogo de narrativa empolgante, né? A gente está falando de uma virada, de um jogo bastante movimentado. O gol do Vitória foi um golaço, inclusive, mas o Bahia conseguiu, diria, fazer valer talvez a sua superioridade técnica, né? E construiu aí uma vitória apertada, mas uma vitória, um triunfo. Apertado, mas um triunfo importante para o Tricolor, meu irmão. Pois é, Celso. Garantiu, inclusive, a liderança, né, do grupo já. Só uma dúvida, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, beleza, porque o computador deu uma travada aqui, eu não estou mais enxergando vocês, estou aqui sem contato nenhum, mas vamos lá, só estou ouvindo vocês. Qualquer coisa aí, vocês me avisam. Podcast, companheiro. Exatamente. Bom, um enredo que no primeiro tempo até lembrou um pouco o primeiro Bavi do ano, né? O primeiro Bavi do ano no Barradão. O Vitória também saiu na frente no placar e o Bahia acabou conseguindo a virada no primeiro tempo. Depois, no segundo, houve uma expulsão, só que no Barradão, uma expulsão pelo lado do Bahia, que acabaram sendo 2, no final das contas. E hoje, uma expulsão do lado do Vitória, e o placar acabou ficando inalterado, né? Mas um enredo que, especialmente no primeiro tempo, lembrou muito o primeiro jogo. E falando do ponto de vista do Bahia, eu acho que o placar é, obviamente, muito importante, não só em termos de tabela, como você ganhar um clássico é sempre positivo, é sempre empolgante. E, obviamente, o torcedor hoje saiu muito feliz da Fonte Nova. Mas aqui a gente precisa ir um pouco além, né? E o desempenho do Bahia hoje acho que deixou um pouco a desejar. O primeiro tempo começou com o Vitória melhor, o Vitória soube colocar a sua proposta de forma melhor, de forma mais positiva dentro de campo, soube executar melhor o jogo que se propôs. Conseguiu ali povoar bastante o meio de campo, e isso trouxe muita dificuldade ao Bahia. O Bahia ficou muito engessado no primeiro tempo, pouco conseguiu criar. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Bahia praticamente não tinha chutado nenhuma bola ao gol ainda. O goleiro do Vitória era praticamente mais um que estava assistindo o jogo ali. A primeira finalização, Pedro, só para trazer informação, foi aos 30, uma cabeçada de Everaldo que Lucas Arcanjo defende com certa tranquilidade. Que na verdade, aquele lance, Arthur, ele até buscou Tassiano, eu acho, né? Ele buscou Tassiano, não foi parecia mais um passe do que uma finalização, mas se tornou uma exatamente. finalização, vamos dizer, né? Porque no final das contas o Lucas Arcanjo defendeu e foi a primeira participação dele no jogo. Então, acho que até ali, até aqueles 30 minutos, a atuação do Bahia, assim, era muito preocupante. O Vitória conseguiu sair na frente no placar, logo uns 8, 9 minutos, ali mais ou menos, um golaço de Alejandro. E o Vitória, antes disso, já tinha tido oportunidades. Não foram oportunidades, assim, claríssimas, mas o Vitória já tinha conseguido levar perigo ao gol do Bahia. E o Vitória, naquele momento, estava muito melhor em campo. Eu acho que o placar, até aqueles 30 minutos ali, era merecido, demonstrava o que tinha sido o jogo. Não que o Vitória fizesse um jogo exuberante em termos ofensivos, mas o Vitória conseguia controlar e neutralizar completamente o Bahia, que praticamente não criou. A gente falou desse lance aí, essa tentativa de Everaldo, que procurou o Tassiano, e não dá nem para classificar esse lance como um lance de perigo, né? Então, o primeiro lance efetivamente de perigo do Bahia foi o lance do gol. Até o momento do gol de empate, o Bahia não tinha construído praticamente nada.
E isso é muito preocupante. Claro que a gente comemora o placar do ponto de vista do Bahia, né? E no final das contas, obviamente, você ganhar o clássico, você sai feliz. Mas pensando no futuro, e especialmente fazendo uma leitura mais aprofundada assim, do desempenho, o desempenho hoje deixa algumas pontas de preocupação, né? Para um torcedor que se liga mais no que ocorreu dentro de campo, não apenas no placar, obviamente. Depois do gol, aí sim o Bahia conseguiu. O Bahia já tinha bola, o Bahia já tinha o domínio de bola, tinha muito mais a bola do que o Vitória, mas ainda assim não conseguia criar. Depois do gol, o Bahia pelo menos passou a correr menos riscos, o Vitória começou a chegar menos ao ataque. E aí, com o gol de empate, eu acho que aquela confusão que houve ali no gol de empate também, para quem não viu, o Jean Lucas imitou uma galinha na comemoração, tomou cartão amarelo, inclusive, e aí os jogadores do Vitória foram para cima, não chegou a ser nada assim como foi naquele clássico histórico da confusão de Vinícius, mas houve um princípio de confusão, e eu acho que até aquele momento ali do jogo, o Bahia estava com uma postura assim que não parecia uma postura de um time que estava jogando um clássico. Não estava com aquela postura que um clássico pede, né? Assim como aconteceu em alguns momentos no Barradão também. E aquela confusão ali, eu acho que meio que deu uma ligada, mostrou para a galera que isso aqui é um clássico, tem um tempero diferente. E eu acho que a partir do gol ali, talvez tenha sido até o melhor momento do Bahia no jogo, foi depois que ele fez o gol e passou a correr menos riscos e conseguiu criar um pouco mais, acabou chegando ao segundo gol ainda no primeiro tempo, na jogada de escanteio, acabou sobrando para Canu ali, ele acabou finalizando. Mas assim, o placar ao final do primeiro tempo, ele não refletia, ao meu ver, o que foi o jogo. O Bahia não jogou o suficiente para terminar o primeiro tempo vencendo. Aquele placar, aquele 2-1 ali, era para ser muito comemorado, porque se o placar tivesse seguido, né, o que o jogo demonstrou ter, certamente a gente teria pelo menos um empate ali. Não vou nem colocar que o Vitória deveria estar ganhando também, porque também não teve tantas chances de fazer o segundo gol. Mas o empate eu acho que seria o placar mais justo ali para aquele primeiro tempo. De toda forma, o Bahia foi para o segundo tempo, vencendo por 2-1. Começou até bem, teve uma chance com o Tassiano, a bola que sobrou ali, meio que em cima de Lucas Arcanjo. O Vitória também conseguiu assustar em alguns momentos, teve contra-ataques, mas não foi assim também um segundo tempo de grandes chances para nenhum dos dois lados. E aí vem para mim um lance muito decisivo no jogo, né? Que é mais uma expulsão em clássico, né? Tipo, a gente teve uma expulsão para o Bahia que foi decisiva no Bavi do Barradão, e agora o Vitória também, com o Matheus Gonçalves, que tinha acabado de entrar, e um lance, assim, extremamente infantil. Sinceramente, não tinha motivo para ele fazer, ele praticamente dar um chute ali em Caio Alexandre, não sei se pegou, mas foi um lance claramente para expulsão, assim. E aí, obviamente, que o jogo do Vitória ele fica mais complicado. O maestro classificou como uma das coisas mais bizarras que ele viu recentemente em termos de expulsão no nosso Água Suja agora há pouco. Foi um vermelho assim que inexplicável. O lance estava fora do jogo. Assim, não é pouco fora do jogo, está fora do. Aquilo ali, para quem estava ouvindo o podcast, eu disse que ali provavelmente ele seria divertido se a bola estivesse em campo, porque foi força extremamente desproporcional. Mas fora de campo, e não havendo dúvida de que a jogada está fora de campo, é agressão. Expulsão extremamente infantil. Assim, são lances que não dá para entender, né? O cara num clássico deixa o time dele com um a menos. E não me recordo, assim, ele tinha acabado de entrar, não me recordo nenhuma confusão entre ele e Caio Alexandre, assim. Não sei, às vezes. Ele tinha entrado 2 minutos antes, Pedro. É isso. Nem tinha dado tempo de ter qualquer confusão. Exatamente, às vezes no banco de reserva o cara se envolve em alguma confusão ali, mas não me recordo de absolutamente nada. Meio que a impressão que dá é que ele entrou para ser expulso, né? Entrou querendo ser expulso. E foi expulso.
Agora, vamos Cumpriu o lá, né? objetivo, né? Cumpriu o objetivo. Agora sim, mesmo com um homem a mais, a gente não teve aquele jogo assim que você vê claramente que uma equipe está em vantagem numérica. O Bahia não conseguiu pôr em prática assim, essa vantagem numérica, não conseguiu tirar proveito disso em momento algum. E aí, você até meio chato, eu tô sendo meio chato hoje, né? Porque o Bahia ganhou e eu tô criticando, mas faz parte. Foi o trânsito para voltar, pô. Acaba Pô, não foi nem o injuriado. trânsito. O meu problema do trânsito hoje foi na ida, depois eu conto detalhes. Enfim, tive que deixar meu carro no shopping, peguei o metrô porque estava tudo engarrafado e aí a volta para Entendi. casa complicou. Bom, mas assim, o Bahia ficou com um a mais, ganhando o jogo por 2-1. E a impressão que dava, obviamente, é que a partir daquele momento o jogo ficaria mais tranquilo para o Bahia, que a vitória era questão de tempo, que dava até para ampliar o placar, chegar um 3-1 para ficar mais tranquilo. Mas não foi isso que aconteceu. O Bahia continuou tendo dificuldades para criar. O Rogério Ceni até fez algumas mudanças, colocou gente com mais fôlego, mas ainda assim, o Bahia pouco criou, pouco assustou. E mais do que isso, o Vitória continuou esperando ali o erro do Bahia, não se aventurou hora nenhuma, mas ficou naquela que se o Bahia cometesse um erro, o Vitória ia conseguir aproveitar. Então a gente poderia aqui estar falando hoje, tranquilamente, de um empate, um 2-2, se o Bahia tivesse dado um vacilo, e o Vitória tivesse conseguido aproveitar, mesmo com o Bahia com um a mais, o que seria, assim, um resultado terrível. Você em casa, estádio com quase 50 mil pessoas, com um jogador a mais ganhando o jogo, esse cenário assim que você fala, pô, o Bahia tá com o jogo na mão. E a gente poderia estar falando de um empate, que acabou não vindo. Temos que comemorar muito o resultado, falando aí para a torcida do Bahia. E com esse pontinho assim de preocupação pela exibição, que não foi boa, assim como já não havia sido boa no Barradão também, do Bahia, que o Bahia acabou perdendo por 3-2. Mas hoje também, apesar do placar, que, repito, tem que ser muito comemorado, porque é clássico, e ganhar clássico é sempre importante. Ainda mais um resultado que coloca o Bahia, garante o Bahia já na primeira posição do grupo. Mas ainda assim, é preciso pontuar assim, que não foi um jogo brilhante do Bahia, longe disso, foi um jogo que deixa algumas pontinhas aí de preocupação. Bom, mas a gente vai agora analisar também esse jogo pelo lado perdedor, pelo lado do Vitória. O Vitória que, se foi um resultado importante, né, para o Bahia, por contexto, por tudo, o Vitória acaba tendo esse gosto extremamente amargo, né, Arthur? Com certeza, Celso. O resultado de hoje ele tem um impacto muito significativo para o Vitória. Eu vou trazer isso no final da minha análise, até como um contraponto ali sobre o que o Fred comentou, que Lula trouxe no grupo, do aumento, do aumento do equilíbrio, pensando ali na final do Baiano. Eu acho que esse resultado de hoje ele tem um impacto para além de apenas a Copa do Nordeste, mas no final eu faço eu trago esse comentário. Falando do aspecto do Vitória na partida de hoje, o Vitória que foi para o jogo com 3 volantes, né? A Léo Condé ele escolheu fazer a estreia de Leonaldi no lugar de Yuri Castilho, que não pôde participar da partida, já tinha ficado de fora no último jogo. E o Vitória também tinha um desfalque muito importante de Dudu, né? Dudu, que a gente já tinha comentado aqui na última live da Sim. partida contra o Itabaiana, que Dudu tinha levado um cartão amarelo de forma completamente desnecessária e seria um desfalque pesado do Vitória para essa partida de hoje. E realmente foi, embora eu acho que o William Oliveira, que o substituiu, fez uma boa partida, mas eu acho que Dudu, obviamente, faz falta porque é uma das lideranças técnicas desse elenco do Vitória. E aí eu concordo muito com a análise que Pedro fez da partida, tá? Eu vou só fazer aqui adicionar algumas coisas, mas eu acho que Pedro fez uma leitura muito correta. O começo da partida, o Bahia, desde o início, foi quem teve a iniciativa em termos de ter a bola. O Bahia foi quem teve a posse desde o início. E falando de estatísticas, o primeiro tempo, por exemplo, a posse do Bahia foi de 64%, contra 36% do Vitória. Então, quase o dobro, dá para a gente dizer, de tempo que o Bahia teve a bola em comparação ao Vitória. Porém, a primeira equipe a finalizar foi o Vitória.
né? O Vitória, no comecinho da partida, tem uma saída com o PK pela esquerda, que ele faz a finalização para a defesa de Marcos Felipe, todas em jogadas de contra-ataque, né? O Vitória teve essa estratégia de esperar mais a iniciativa do Bahia, mas aproveitar os contra-ataques, até porque a gente sabe que ainda é um ponto a ser melhorado na equipe do Bahia, essa transição defensiva, depois que a equipe está no ataque, acaba perdendo a bola. E o Vitória tem um time rápido e viu essa oportunidade para criar algumas jogadas. E é mais ou menos daí que sai o gol do Vitória, uma recuperação de bola de Leonaldo, ele faz um lançamento tentando encontrar Zeca na ponta direita, a bola é cortada por Rezende, mas acaba sobrando para Oswaldo, que coloca para Alejandro, que acerta um belíssimo gol. Um golaço assim. E até um gol detalhe que que você... ele olha para o centro como se fosse rolar a bola para a chegada de alguém frontal, e ele baixa a cabeça e dá aquele chute cruzado, impressionante, como a bola vai um limão, né, velho? Vai ali e encontra o ângulo do gol do Bahia, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar, Celso. Assim, foi um gol que você, para quem estava assistindo a partida, nem parecia um lance que geraria tamanho perigo, porque Alejandro Uhum. naquele momento ele estava basicamente sozinho. E Isso. provavelmente é por isso que ele arruma aquela finalização, porque ele percebe que ou eu finalizo daqui, ou não vou conseguir criar muita coisa. E acerta um belíssimo chute, um golaço. Eu Dali não vou para nem dizer quem me lembra. bons Logo tempos, no. bons tempos, Pois é, velho, G9. bons tempos, bons tempos. E aí, dali para frente, o jogo ele segue como o Pedro comentou. O Bahia ele segue tendo mais a bola, mas sem conseguir penetrar a defesa do Vitória, né? O Vitória fazendo uma linha de marcação, ele estava jogando com 2 linhas de 4, com 2 jogadores na frente, sendo Mateuzinho e Alejandro, isso na parte defensiva. Você deu para perceber alguns duelos individuais na marcação do Vitória. Por exemplo, Mateuzinho acompanhava Caio Alexandre para que ele não tivesse espaço para jogar. Rodrigo Andrade acompanhava Everton Ribeiro também para não deixar esse espaço. E principalmente o que eu percebi era que o time do Vitória, quando o Bahia conseguia vencer essa primeira marcação com um drible ou com um passe rápido, tinha uma rede de proteção muito forte, sabe? Chegava sempre 2 jogadores depois para evitar que o Bahia vencesse o segundo duelo. Então o Bahia normalmente se limitava a vencer o primeiro duelo, mas não conseguia penetrar mais na zaga do Vitória. Eu acho até que naquele momento o Bahia estava faltando um pouco mais de proximidade dos jogadores. Jean Lucas, por exemplo, ele jogou muito aberto, né, pelo lado. Acho que talvez se ele tivesse jogado um pouco mais centralizado, mais próximo ali de Caio Alexandre, para dialogar com ele, com Everton Ribeiro, com o Cauli, talvez o Bahia tivesse conseguido criar melhores jogadas até pelo meio, que é onde está talvez a maior fortaleza do Bahia. E foi basicamente isso que a Saiu gente viu. rapidinho, Arthur. Só te interromper rapidinho. Esse posicionamento de Jean Lucas, o próprio Rogério Ceni ele já tinha utilizado isso, e ele mesmo na coletiva, se não me engano foi contra o Ceará, não tenho certeza, ele mesmo na coletiva falou que não tinha dado muito certo, e durante o jogo ele acabou mudando. Hoje ele repetiu. Exatamente. Eu senti que facilitou, né? A marcação do Bahia estava muito do Vitória, perdão, estava muito bem colocada, mas obviamente que esse distanciamento entre os jogadores ali do meio acaba favorecendo, né? Porque se você coloca os jogadores próximos com qualidade, a tendência do Bahia conseguir uma troca de passes com velocidade e conseguir chegar com maior perigo, ao meu ver, seria maior. E aí, até os 30 minutos, foi isso que a gente viu. A gente viu um Vitória que tinha pouca posse de bola, mas que também não permitia o Bahia chegar com perigo. O Bahia vai ter a primeira finalização, como eu falei anteriormente, aos 30 minutos, e foi uma finalização que, como o Pedro bem ressaltou, nem foi uma finalização, né? Foi mais um passe de Everaldo ali para o meio da área, e que Lucas Arcanjo defende com tranquilidade. Então dava para a gente falar que mais ou menos ali até os 30 minutos, o Vitória fazia uma partida quase que impecável na defesa. Não dava espaço para o Bahia conseguir criar jogadas. Porém, aos 35, acontece o gol do Bahia numa falha de marcação da equipe do Vitória. Rodrigo Andrade não consegue acompanhar Everton Ribeiro, ele faz a jogada pela direita, faz o cruzamento, e aí a bola passa até chegar em Jean Lucas, que finaliza sozinho. Né? Ao meu ver, ali uma falha de Oswaldo,
que não acompanha. Oswaldo fica mais ou menos na entrada da área e Jean Lucas vai para frente e ele fica apenas observando e recebe com total liberdade. Eu acho que Everton Ribeiro rolou a bola para Jean Lucas ou rolou ali para confusão? Foi para confusão. Foi para confusão, né? Tinha Tassiano também. Eu sinto que foi para confusão, chegou lá na entrada da área, já no segundo pau, né? Jean Lucas bate forte, né? Porque Lucas Arcanjo chega na bola ainda, mas ele bate forte, bate firme, consegue botar o corpo todo para frente da barra para finalizar. O ângulo fica desse tamanho, apesar dele não chutar muito no canto, mas chutou forte, né? Uma liberdade muito grande, né, que ele teve para chutar. Então, ali precisava ter alguém para bloquear o chute, pelo menos desviar, né, tentar tirar a direção do gol. Mas eu acho que Lucas Arcanjo também deu uma vacilada, tá? Eu acho que dava para ele ter feito um papel melhor. Não vou dizer que é uma grande falha, mas eu acho que dava para ter feito uma participação melhor naquele gol. E ali, dali para frente, o jogo muda, ao meu ver. Não tanto porque o Bahia se transforma a atuação da água para o vinho, mas eu acho que a solidez defensiva que o Vitória vinha tendo, ela basicamente se acaba. O Vitória começa a ter muitos erros ali na marcação, a dar muito espaço, e o Bahia consegue chegar com maior perigo. Eu até concordo com o Pedro, eu acho que ali foi o momento do Bahia, talvez o melhor momento do Bahia no jogo, porque por mais que o Bahia não criasse grandes chances em sequência, mas o Bahia chegava sempre. Ele estava conseguindo vencer essa barreira defensiva do Vitória. Ele começou a fazer com que Lucas Arcanjo tivesse que trabalhar na partida. Muitas vezes, inclusive, em bolas paradas. Né? E foi numa bola parada que surgiu o segundo gol do Bahia. No cruzamento, a bola sobra para Canu. E naquele momento, eu acho que o placar era justo, tá? Assim, eu entendo muito o que Pedro falou, de que talvez se a gente analisasse a partida do ponto de vista do que as duas equipes criassem, talvez o resultado justo no primeiro tempo seja 1-1. Mas eu acho que o placar ele foi merecido como por causa dos erros do Vitória, sabe? Eu acho que depois de levar o primeiro gol, o Vitória ficou um pouco desligado ali no jogo. Acho que sentiu, talvez a questão da provocação que Pedro falou tenha pesado, e o Vitória perdeu a concentração, perdeu ali o seu norte na parte defensiva e acabou levando a virada. Para o segundo tempo, quando a gente volta para o segundo tempo, o Vitória ele tem uma evolução, ao meu ver. Ele coloca as linhas um pouco mais altas, ele tenta sair mais para o jogo. É bem verdade que Marcos Felipe basicamente não trabalha nesse começo de segundo tempo. O Vitória chega, mas com lances que muitas vezes não culminam em finalização, ou quando chegam a ter uma finalização, não é aquela finalização com tanto perigo, são aqueles lances de perigo mais no sentido de chegou no final ali da linha de fundo para fazer um cruzamento, mas aí não acontece a jogada efetiva, podemos dizer. Só que era um momento em que dava um sinal de que havia um caminho ali para o Vitória chegar com perigo à zaga do Bahia. E aí a gente tem o momento da mudança de Léo Condé, que era um indicativo de que ele ia realmente se expor mais na partida. Léo Condé, a mudança que ele faz, ele tira PK, um lateral esquerdo, para colocar Matheus Gonçalves. E aí, o que se imaginava de desenho para aquele momento era pegar Mateuzinho para virar um lateral esquerdo, Mateuzinho que vinha jogando como ponta, para ter Matheus Gonçalves ali também jogando na lateral, talvez até tentando emular um pouco do que foi uma fortaleza do Vitória na virada que ele teve no último Bavi, né, que ele explorou muito aquele lado esquerdo em cima de Gilberto, justamente, que foi titular hoje, já que a área está com a seleção. E aí, Matheus Gonçalves, assim como no Bavi, ele realmente mudou o jogo. Só que dessa vez ele mudou o jogo ao contrário. Né? Se no primeiro Bavi ele mudou o jogo sendo um jogador determinante para o Vitória conseguir aquela virada, dessa vez ele foi determinante para o Vitória realmente perder de vez suas chances dentro da partida. A expulsão dele, eu nem vou mais entrar tanto em detalhe, mas assim, a expulsão irresponsável demais, assim, fazia muito tempo que eu não vi uma expulsão tão irresponsável. O jogador estava 2 minutos em campo e é expulso daquela maneira e, assim, basicamente acaba com o jogo do Vitória, acaba com qualquer estratégia de Léo Condé. Léo Condé, pouco tempo depois, tem que refazer tudo e colocar Lucas Esteves, que é um lateral esquerdo de origem, por exemplo. Então a gente não tem nem como avaliar essa mudança de Léo Condé, saber se ia dar certo, se não ia, sabe? Porque não aconteceu. A verdade é que a estratégia de Léo Condé de acionar um ponta ali pela esquerda e trazer o Mateuzinho para a lateral não aconteceu. Não houve tempo para isso devido à expulsão. E aí eu ia além. Eu diria que Matheus Gonçalves ele não apenas acabou com a chance do Vitória, como ele basicamente acabou com o jogo.
porque dali para frente o Bahia também tomou uma decisão de muito mais controlar a partida, mesmo tendo um jogador a mais, do que partir para frente para fazer o terceiro gol, sabe? E casa muito com o que Pedro falou. Foi um Bahia que, talvez pela importância da partida, talvez pela pressão de ter perdido o primeiro Bavi, acho que o Bahia não quis muito negociar o risco, sabe? O Bahia quis mais se precaver, controlar o jogo em termos de não dar espaço para o Vitória, muito mais do que tentar criar chances para conseguir. Só que eu concordo com o Pedro que, assim, é um não querer se submeter ao risco, mas se submetendo também, porque a qualquer momento podia ter uma bola fortuita, uma bola parada. Tiveram chances, por exemplo, de bola parada. O Vitória depois aciona Zé Hugo, e ele mesmo sofre uma falta, numa jogada que ele tenta pela direita, da parte ofensiva do Vitória. E aí a gente sabe, numa bola parada, a bola pode desviar e acontecer um gol mais ou menos como aconteceu o segundo gol do Bahia, sabe? A bola sobra ali no meio e alguém marca. Então, é aquela história, é você não querer correr muito risco, mas ao mesmo tempo você acaba correndo. E talvez numa partida em que seu adversário tem um jogador a menos, talvez seja a forma que você mais corre risco. Porque poderia ser muito mais eficaz o Bahia buscar o terceiro gol. Até teve chances, tá? Teve um lance, por exemplo, que Camutanga corta, por exemplo, que era uma jogada de muito perigo, que o Bahia estava chegando pela esquerda, enfim. Mas essa foi a estratégia que o Bahia trouxe. E no final, o Vitória acaba tendo esse resultado amargo. E aí eu trago aquele comentário que eu ia fazer, porque assim, essa derrota de hoje para o Vitória tem um impacto muito representativo. Obviamente, o primeiro impacto é pensando na classificação da Copa do Nordeste. O Vitória sai do G4 e, como a gente já comentou aqui durante o programa, o Vitória pode até mesmo terminar a rodada em sétimo, né, na vice-lanterna. E tem uma pedreira pela frente que é contra o Fortaleza e a gente vai analisar isso melhor no raio-x. Mas o meu ponto aqui é, com essa vitória de hoje, o Bahia pode até mesmo se dar ao luxo de não colocar o time principal nas duas próximas partidas da Copa do Nordeste. O Bahia já garantiu a primeira colocação do grupo e encaminhou muito bem a primeira colocação geral. Ele abriu 4 pontos de CRB Sport. Então o Bahia pode mesclar o time contra o Maranhão, ou até mesmo contra o 13. Né? Então há uma enorme chance do Bahia chegar no Bavi da final do Baiano muito mais descansado do que o Vitória. É Botafogo, né? Perdão, confundi. Muito mais descansado do que o Vitória, porque o Vitória não vai ter esse luxo. O Vitória vai ter que jogar contra o Fortaleza e contra o 13, o Vitória assim que pega o 13, foi uma confusão que eu fiz, com força 100% máxima. O Vitória vai jogar 2 decisões valendo a vida dele na Copa do Nordeste. Então, o contraponto que eu falei da análise de Lula é que eu entendo o ponto de que realmente hoje ficou demonstrado mais uma vez que o Vitória ele é competitivo sim contra esse time do Bahia. O Vitória foi mais uma vez competitivo dentro do Bavi. Por mais que seja uma equipe menos badalada, com menos investimento, fez um jogo competitivo, duelou até o final. Né? Teve uma expulsão, obviamente, que acabou ali com as chances, mas a gente não viu uma grande disparidade. Então, isso equilibra um pouco mais o jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Bahia tende a chegar nessa final numa condição bem melhor que a do Vitória. Justamente por causa dessa situação mais tranquila, muito mais tranquila, na verdade, que o Bahia tem em relação ao Vitória. Então, acho que o impacto aqui para o Vitória desse resultado é muito grande. Tá? Eu acho que o preço que o Vitória vai pagar, e não só por esse resultado, pela campanha do Vitória na Copa do Nordeste, alguns vacilos, por exemplo, contra Juazeirense, contra Náutico, é um preço que pode saltar até, sobrar até para o Campeonato Baiano. Muito bem. Alan, daqui a pouco a gente vem com os destaques, tá? Do Bahia e do Vitória. Por enquanto, eu quero saber se a gente tem algum superchat relacionado ao jogo aí, ao Bavi. Muito bem, então vamos seguir aqui, tá, com os destaques do jogo. Pedrito, traz para mim quem são os melhores jogadores do Bahia aí nessa vitória, quem são os mais importantes, melhores performances. Não vai ter campeão hoje, não? Senti falta agora. Não sei. Tem Campinho, o Rodrigo fez os campos. Então perfeito. Vamos lá, vamos de Campinho. Esse campeão ajuda pra gente ir se lembrando. Porra, ajuda muito, né, velho? Ajuda muito, verdade. Assim, e no fim das contas, você sabe que é o que circula no print ali no grupo dos jogadores, né? Exatamente. Não foi quando assim, tá lá as bolinhas tudo colorida, aí vê, pô, quem foi esse cor? Não sei o que me deu essa cor vermelha aí.
Pô, é toda a gente aí. Se prepara, vamos distribuir a aquarela. Aquarela do 45 minutos. No dia que Everaldo ouviu o podcast aqui, eu tô lascado. Eita, é mesmo, é? Eita, Vera, te prepara. O homem vai fazer tua ele no cabeça. pré-jogo, viu, Pedro? Defendi ele no pré-jogo. Eu disse que ele estava fazendo 2024 acima da média de 2023 dele. Não sei se você concorda. Concordo sim. Ele até teve um bom momento ali em 2023, ali teve aquele jogo contra o Goiás, que ele foi muito bem. Depois, no jogo seguinte, que eu não vou me lembrar também contra quem foi, mas que ele foi super bem. Todo mundo caiu aí agora? Ah, voltou. Não, morreu e tu aqui. Time forte. Então ele teve um momento bom em 2023 também, mas eu concordo, acho que essa temporada, na média, assim, ele tá acima. Não significa dizer que ele esteja bem todo jogo, já botei ele aqui como pior em campo algumas vezes, ou entre os piores. E hoje ele também vai estar aí entre os piores. Não foi assim um Davi de grandes destaques do ponto de vista do Bahia, tá? É até meio difícil a gente fala, pô, tal pessoa jogou muito. Não tem ninguém que jogou muito. Talvez Cuesta, eu acho que Cuesta hoje vai ser o meu melhor em campo. Gostei da partida dele. Já bota aí, mas melhor em campo com coroinha, verde, limão e tudo, ou é tipo, verde musgo, sem coroa? Vamos de verde musgo. Pode colocar a coroa, melhor em campo. E aí, quando o cara disputa sozinho, ele é campeão, né? Então, aí, pô. O cara é melhor em campo aí, numa virada, pô. Coroinha tem que ter. Eu quero saber se vai ter um perdão hoje, viu? Quero saber se vai ter um perdão. Eu acho que é o outro verde, tá? Não é esse verde aí não, Alan. O perdão para quem? Fiquei curioso agora. Não, se você vai pedir um perdão para Canu, né? Tu tem que ir no Ctrl+C. Dá um Ctrl+C aí, porque se tu levar as bolinhas, vai acabar. Vai faltar. Canu jogou bem. Pode colocar esse verde musgo também para Canu, tranquilamente. O próprio Gabriel Xavier também, que entrou no lugar de Canu. Um verde musgo também. E acho que de verde musgo talvez apareça mais alguém, mas eu acho que em princípio vão ser esses. O próprio Marcos Felipe também acho que dá para ganhar. O verde musgo não teve culpa nenhuma no gol de Alejandro. Foi até pouco exigido, mas acho que o verde musgo está de bom tamanho para ele também. Não teve grandes falhas. Seguindo aí com o sistema defensivo, eu acho que Rezende... Peraí que tá meio enrolado aí. Vamos organizar isso aí melhor. Vai lá. É verde musgo para essa galera toda aí. Pô, bota uma bolinha dessa aí pra Cuesta. Não é Fred que tá colocando, não é? Não. Isso. E a coroazinha de Cuesta. E a coroa de Cuesta também. Rezende hoje eu acho que esteve abaixo. Falhou, inclusive, no lance do gol. É uma falha dele. Aliás, Rezende... Eu gosto muito de Rezende, tá? Mas nos 2 Bavis do ano, ele teve uma participação fundamental, uma participação negativa, né? Um Barradão, quanto agora na Fonte Nova. Eu só não vou dar o vermelho, mais vermelho para Rezende, porque ele também não está na posição original dele, né? E, aliás, é uma posição que, de fato, o Bahia meio que deixou de lado desde que fez o pré-contrato lá com o Iago Borducci. Só chega em julho. Mas até julho tem muita água para rolar, inclusive no Campeonato Brasileiro ainda. E eu acho que essa lacuna na lateral esquerda do Bahia ficou ainda mais evidente hoje, no momento que o Bahia tem um teste mais duro contra o adversário de primeira divisão. Então ele só não vai ficar com o vermelho. Saíram todas as bolinhas aí agora, é isso mesmo? Foi. Tu chacoalhou aí o quadro e caiu as bolinhas. Vê se, Alan, distribui aí de volta para todos. Eu assumi aqui, Celso. Eu assumi aqui. Ah, tá. Boa. Então vamos lá. O verde, segundo verde vai para quem? Para Marcos Felipe. Pra todo mundo aí. Cuesta, Canu, Marcos Felipe. Gabriel Xavier. Miolo de zaga completo.
O Miolizar completo. E Rezende, pelo jeito, vai ao Laranjinha, né, Pedro? Isso, Rezende e Laranjinha. Rezende vai ao Laranjinha, que poderia ser o vermelho, só não vai ser o vermelho por ele não estar na posição de origem dele. Mas Perfeito. já adianto que é meu pior em campo, o Rezende, tá? Olha aí. Gilberto, amarelo, uma partida ok, contribuiu em alguns lances, mas longe de ter sido brilhante. Os volantes, Caio Alexandre Mal, vai ficar também com essa mesma cor de Rezende, esse laranja, quase vermelho. Jean Lucas foi importante, fez o gol, também não fez uma partida brilhante, mas acho que teve uma atuação ok, ficaria ali entre o amarelo e o verde. Estou até na dúvida se eu coloco amarelo. Quem erra na saída de bola do gol do Vitória é Rezende, né? Foi Rezende que errou ali. Culpa de Ele Rezende. corta e depois espirra a bola e sobra para Oswaldo, né? Gilberto, tu deu o quê? Gilberto amarelo. Amarelo, perfeito. Marcos Vitor, difícil de avaliar Marcos Vitor nesse jogo, né? Entrou no segundo tempo, vou deixar sem bolinha mesmo. Quando não tem avaliação, não precisa fazer a avaliação. Força não. Agora sim, só um comentário sobre ele. Ele foi pouco tempo, mas teve um lance ali que... Quem foi o jogador do Vitória? Acho que foi Mateuzinho que botou para frente dele, que ganhou com uma facilidade que me surpreendeu ali na reta final. Mas jogou muito pouco tempo e fora de posição também, né? Até injusto a gente avaliar ele aqui. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro também não fez uma partida brilhante. Só que Everton Ribeiro, ele teve uma participação ali importante no primeiro gol, né? Que foi um gol que meio que ligou o Bahia. E ele contribuiu, assim, em termos ofensivos, em alguns momentos. Eu vou dar um amarelo para ele. Até parecia uma avaliação parecida com a de Jean Lucas, assim. Poderia ser amarelo ou verde, mas no caso de Everton Ribeiro, acho que o amarelo está de bom tamanho. Cauli também, amarelo. Participou bem em alguns momentos, longe de ser brilhante também. Não dá para dizer que foi uma boa partida, mas também não foi uma partida ruim de Cauli. Cauli, inclusive, que chegou a ser dúvida nesse Bavi. Estava com a virose, teve febre. Mas ficou até o fim do jogo. Tassiano. Nunca falta luta de Tassiano. Não foi também das melhores partidas dele, mas acho que foi uma partida ok. Vai de verde musgo. E Everaldo, acho que contribuiu pouco também. Everaldo vai ficar junto com Rezende e Caio Alexandre com essa bolinha laranja aí hoje. Muito bem. Basicamente Rogério Ceni. Rogério Ceni, assim, eu não gostei muito dessa forma. O próprio Arthur já comentou também desse posicionamento de Jean Lucas que não agradou tanto, embora tenha feito gol, né? Eu vou dar um amarelo aí para Rogério. Eu acho que e também acho que pode ser até um laranjinha também, tá? Porque essa postura no segundo tempo, Arthur até comentou super bem, foi uma postura assim de não correr tantos riscos, mas que no fim das contas eu acho que o Bahia correu de fato um risco maior, não indo mais ao ataque no segundo tempo. Eu acho que a expulsão foi uns 20 minutos mais ou menos a expulsão, tô certo? Acho que era mais ou menos isso. Uns 25, eu acho, por aí. 25, entre né? 20 e 25. Assim, eu não acho que o Bahia tinha que ir com tudo para cima do Vitória. Isso, de fato, seria se arriscar demais. Mas o Bahia poderia ter agredido um pouquinho mais, entendeu? Naquele momento ali. Para tentar fazer o terceiro gol e ficar tranquilo na partida. Não correr tanto risco. Aquele resultado era muito arriscado ainda. Então, por isso tudo, eu vou ficar com o laranja aí para Rogério. Muito bem. Vamos agora com o campinho do Vitória, para a gente fechar a nossa análise do Bavi. Na sequência, a gente já vai aí com
o clássico dos clássicos, o movimentado clássico dos clássicos. Mandar um abraço aí para a galera que está acompanhando a gente aqui ao vivo, pedir para você deixar aí o seu like, se inscrever no nosso canal e nos ajudar a fazer o nosso conteúdo chegar mais longe para mais pessoas. Obrigado aí a todos. A gente sempre esquece aí de pedir o like, etc. Então, se você puder fazer isso, nos ajuda consistentemente. Bom, aí a gente já tem o Vitória, tá? Eu diria, inclusive, assim, que por distribuição de campinho, o Vitória tá melhor distribuído, tá mais homogêneo aí em campo, viu? O Rodrigo no PS5 aí do Bahia ia me apanhar muito. Os jogadores do Vitória são menores. O nome ajuda. Não, eu acho que os botãozinhos estão menores. os botõezinhos Mandou dos bem, Fred, por jogadores favor. do Vitória esses são menores. Sim, tá certo. Vamos lá, então. Hoje lá. os campeões foram produzidos sob nova direção, Celso, mas vai dar tudo certo. Então, porra, tô de sacanagem, porra. Então, de parabéns aí. Vamos embora. Parabéns. Parabéns, porra. Claro que parabéns. Aí o campinho, todo bonitinho. Fique na sua. Vamos lá. Lucas Arcanjo falhou no gol, né, Artuzito? Para mim, falhou no gol. Eu daria um laranjinha. Fred, goleiro que encosta na bola. Certo? Falha ou não falha? Nem sempre, né? Dá pra cravar. Dava para ter feito um serviço sempre, melhor. Nem sempre. Mas dava para ter feito um serviço melhor ali. Porque a bola foi. Não foi aquela bola que ele só resvala, sabe? Dava para ter. Era uma bola forte, é verdade. Eu vou dizer, a única coisa que. O goleiro do nível dele consegue defender aquela bola. Acho que o ponto é esse. Eu acho que o que atenua a situação dele, para mim, é que a bola atravessa a área inteira, né? Aí você acompanha ali, tipo, quem vai chutar, e aí chega em Jean-Lucas. E Jean-Lucas chega muito inteiro, pô. Chega muito inteiro, muito espaço. É difícil, ali é muito difícil. É muito em cima. E foi forte a bola. Fica como razoável, Arthur? Eu colocaria o laranja, ficou devendo. Ficou devendo. Se ele tá sentenciado que falhou num gol tão importante. Ficou devendo. Até porque é uma peça esperada, retorno muito esperado, fundamental para o time. Exatamente. Um goleiro do nível dele, ninguém espera que ele leve aquele gol. Eu acho que é esse o ponto. Zeca também eu coloco laranjinha, tá? Não fez uma boa partida, para mim. Subiu muito pouco e eu acho que defensivamente também deixou alguns espaços. Aquela marcação do Vitória por aquele lado talvez tenha sido o lado que mais sofreu, né? O gol, por exemplo, sai ali, embora eu acho que o gol é mais culpa de Oswaldo do que dele. E aí, Oswaldo, eu vou falar mais pra frente, mas já um spoiler, Oswaldo para mim foi o pior da partida. Quer dizer, pior não, Matheus Gonçalves não tem como escapar dessa, né? Tinha esquecido do rapaz de 2 minutos. Salvou a pele, os 2 minutos de Matheus Gonçalves salvaram a pele de Oswaldo agora. Exatamente. Camutanga, para mim, foi o melhor do Vitória no jogo. Foi. Olha aí, Camutanga. Ele e o Alejandro, mas eu gostei muito da partida de Camutanga, daria o verde musgo. Eu acho que ele fez uma boa partida. Teve um lance, por exemplo, que eu falei aqui no meu comentário no segundo tempo, que ele corta com o carrinho, que era uma jogada muito importante, salvo engano, com o Tassiano, que o Bahia estava chegando. Poderia ser o terceiro gol e realmente liquidar a fatura. Acho que ele fez uma boa partida. Wagner Leonardo. Eu diria até que se fosse eleger o melhor em campo entre as duas equipes, acho que seria Camutanga hoje. Fez uma partida muito boa. O erro dele foi no lance do gol ali de Jean Lucas, ele que começou aquela confusão ali, né? Aquele lance ali do... Você tá falando da confusão ou do gol em si? Da confusão. Ah, sim, da confusão. Então, eu acho da confusão, para mim, talvez quem mais seria negativo aqui para mim foi Wagner Leonardo, porque ele é o primeiro que vai para cobrar ali os jogadores do Bahia que fazem a comemoração, e ele já tinha amarelo. Então, assim, o risco de Wagner Leonardo ser expulso ali era razoável, sabe? Então, eu acho até que mais temerário foi a ação de Wagner do que de Camutanga, mas realmente no final do dia quem tomou amarelo é Camutanga, mas assim, melhor ele do que Wagner Leonardo, e assim, Camutanga e Wagner Leonardo amarelados já no primeiro tempo foi até um receio, né, do time do Vitória jogar com os dois zagueiros com amarelo,
Mas enfim, Wagner Leonardo eu daria um amarelinho para ele, tá? Acho que não fez. Ficou ali realmente no regular, nem muito abaixo, nem muito acima. Acho que teve essa responsabilidade ali, que ele quase podia ser expulso. Mas não vou colocar o laranjinha para ele, não, porque Zeca, por exemplo, eu acho que fez uma partida abaixo, então, para ser justo. PK, fico na dúvida entre o amarelo e o laranja. Eu vou colocar o amarelo, tá? Para PK. Também seguindo esse comparativo com os outros jogadores, eu acho que ele teve um pouquinho melhor do que Zeca e os outros. Falando agora dos reservas, já que apareceu ali Caio Vinícius, eu não vou conseguir avaliar os reservas do Vitória, porque assim, eles entraram num cenário completamente diferente do que foi previsto. Muitos deles jogaram nem tanto tempo assim. Então, eu acho que vale deixar até mesmo sem avaliação. Por exemplo, Caio Vinícius, eu achei que ele não entrou bem. Mas é difícil porque ele entrou com 2 minutos, o time foi expulso, e aí o Matheus Gonçalves foi expulso e mudou completamente a partida que ele ia entrar. Eu vou dar uma aliviada para os reservas aí nessas avaliações, tá? Leonaldi, gostei da partida de Leonaldi. Eu daria um verdinho musgo também para ele. Não foi no nível de Camutanga, mas eu acho que eu gostei da estreia dele. Não participou tanto do jogo em termos de criação de jogadas, etc. Mas, por exemplo, o lançamento que começa o gol é um lançamento dele buscando o Zeca, um lançamento interessante, uma boa visão de jogo. Ele também tentou outros lançamentos como esse durante a partida. E também eu acho que ele ajudou bastante na marcação, jogando ali por esse lado. Ele, por exemplo, não deixou o Cauli jogar muito, né? Cauli, como o Pedro falou, foi um jogador mais apagado. Eu acho que passou um pouco pela atuação de Leonaldi, e o William Oliveira eu também achei que fez uma atuação boa. Também daria esse verdinho musgo para Viu ele. que teve uma mudança no verde, agora é um verde fechado. Exército. Eu gosto que fechado. verdinho musgo, é muito bom, pô. Agora, o musgo já era uma tradição aqui, viu? Pois Celso é. fez uma solicitação dizendo que o musgo estava muito parecido com o verde principal. E aí ficou esse verdinho triste, fechado. Eu acho que o fato de ter 2 verdes é um complicador maravilhoso, mas eu gosto. Rodrigo Que Andrade. é o verdinho e o verde musgo. Eu gosto. Vamos lá. Rodrigo Andrade vai dar o amarelo para ele. Rodrigo Andrade do amarelo, certo. Isso, amarelo, porque eu acho que ele foi um jogador de duas faces. Ele teve alguns momentos bons, mas assim, alguns momentos também de falha na marcação. O gol do Bahia começa numa falha de marcação dele com relação a Everton Ribeiro. Então, eu vou dar um amarelo que é como se fosse a média. Oswaldo, para mim, vermelho. Tá? Oswaldo só não é o pior da partida porque Matheus Gonçalves fez o que fez, mas Oswaldo acertou basicamente nada no jogo. Basicamente nada. Muito, muito mal, não conseguiu criar nada, até mesmo em termos de bolas paradas, ele basicamente não acertou nada, enfim. Muito mal Oswaldo na partida de hoje. E não dá nem para dizer que Oswaldo é aquele caso de que se Oswaldo for mal, o Vitória vai mal. Porque Oswaldo ele nem costuma ser aquele jogador com uma participação muito intensa, né, no jogo do time de Léo Condá, mas ele é um jogador com participações decisivas. Então, às vezes ele pode até estar meio apagado ali, 60, 70 minutos, mas as 3, 4 jogadas que ele consegue participar bem, seja uma jogada individual, uma assistência, uma bola aérea, costumam ser decisivas, né? Então, mas aí, para além disso, você está dizendo que foi mal mesmo, teve mal, não teve bem nem onde ele é especialista, né? Exatamente. No último terço mesmo ali, tomando decisão errada, sabe? Não conseguiu participar bem do jogo. Nos lances de bola parada, eu me lembro de pelo menos 2 faltas assim que ele cobrou, que a falta foi direto para fora, um cruzamento na área que não passou com o menor perigo. E eu entendo esse ponto que você falou, Celso, porque talvez tenha sido até o que fez ele ficar no campo por tanto tempo. Porque sempre tem aquela expectativa por ser um jogador decisivo, por ser um jogador que tem até bons números em Bavi. Ele tinha marcado nos últimos Bavi, eu acho que ele tem 3 gols em 3 Bavis. Então, talvez tenha até pesado que, por mais que ele não esteja bem, é um jogador que pode decidir a qualquer momento, pode tirar uma boa jogada, pode ser importante na bola parada, talvez por isso até que o Léo Condé segurou ele. Porque talvez pelo rendimento
eu acho que ele deveria ter saído até no intervalo já, né? Tava muito mal já no primeiro tempo e pensando em um Vitória buscar mais no jogo, talvez poderia ter saído até antes. Alejandro também fez uma boa partida. Plantão. Que foi? Quando o Celso disse que ele adora ter dois verdes, foi uma crítica velada ao fato de ter dois verdes. Roger Dantas sugeriu aqui usar o azul, e eu acho que o azul tem uma conotação boa que é a seguinte: é nota azul. O cara foi nota azul. É de 7 para cima. Então, média. Não foi lá o 10, o verde e tal, o 9 e 10, mas passou por média, nota azul. Chegou o azul agora para o fim do verde musgo, tá? Pronto, acabou o verde musgo. Eu não vou gerar o debate porque o programa é longo, mas eu só gostaria de deixar registrado que eu não gostei da mudança. Eu também não. Eu acho visualmente verde musgo muito mais interessante que esse azul. Isso vai ficar uma salada, porra. Mas enfim, volto pro mute aqui de novo. Ele trocou o exército pela marinha. É que eu acho que esse azul... aeronáutica, na verdade. Se alguém pega e abre essa live agora sem desavisado, vai ser difícil de entender que o azul, sabe, exatamente. Classificação. O verde musgo, ele dava mais essa conotação, ele era mais fácil de identificar. Exatamente. É Ctrl Z, então, o nome do Ctrl Z que chama, Ctrl Z, porra. O azul durou 30 segundos, durou menos que o Matheus Gonçalves. E as duas faces de Rodrigo? As duas faces de Rodrigo que ninguém viu. Eu gostei. Eu gosto que Fred ele fica se entretendo quando a gente vai fazendo campinho, ele vai pegando os comentários ali, procurando imagens para. É verdade. Vamos lá, Alejandro. Como o Maestro conseguiu mudar a cor sem entrar na discussão. Ele só para registrar, e só isso já foi suficiente. Inclusive, quero deixar registrado que eu aprendi, viu? É só assim agora. É só 3 palavras e saio. Alejandro, verde exército. Foi bem também, um golaço que ele marcou, participou bem do jogo. Participou bem, Alejandro, fez uma boa partida. Vem crescendo, né, do Vitória. Talvez ali chegou agora a concorrência pesada, né, Luiz Adriano, que até fez a estreia hoje. Eu acho que Alejandro, ele começou oscilante no Vitória, mas vem fazendo boas partidas e vai seguir como titular, tá? Luiz Adriano vai ter que suar um pouco a camisa aí para conseguir essa vaga. E Mateuzinho eu coloco amarelo, tá? Eu acho que Mateuzinho, ele quando teve a bola, ele teve algumas boas jogadas, alguns bons lances, mas acabou participando pouco do jogo. E aí por isso que eu vou dar o amarelo para ele, por causa dessa ausência em alguns momentos, às vezes não por culpa dele, às vezes pela forma que o Vitória vinha jogando, mas eu acho que ele ficou um pouco abaixo. É um jogador que eu gosto muito, tem muita qualidade, mas hoje ficou regular. Tudo bem. E o Condé, eu vou colocar o Condé como... Eu vou colocar como verde musgo. Eu vou dar esse voto de confiança para Léo Condé, porque eu acho que o Vitória, no primeiro tempo, ele conseguiu anular bem as forças do Bahia. Depois teve alguns vacilos, mas o Vitória conseguiu anular bem, não dá espaço para o Bahia jogar. E no segundo tempo, por mais que o Vitória não tenha funcionado, mas não dá pra gente colocar na conta de Léo Condé, porque, putz, depois que ele coloca um jogador e com 2 minutos é expulso, como é que eu vou dizer que é culpa dele se não funcionar as mudanças? Então ele passa isento do segundo tempo, dá pra se dizer dessa forma, e no primeiro tempo eu acho que o saldo foi positivo, por mais que o Vitória tenha saído derrotado do primeiro tempo, mas eu acho que pela maior parte do tempo ali não deixou o Bahia jogar, então isso tem muito pra mim do mérito de Léo Condé, por isso que eu coloco esse verdinho aí pra ele. Muito bem. Então dessa forma a gente fecha aqui nossa análise do Bavi